Estamos de volta com o Jornal da Manhã, agora para todo o estado e, como você já sabe, neste período de fim de ano, com todo mundo querendo acertar as contas, pagar as dívidas e entrar o ano com orçamento equilibrado, toda semana nós vamos ter um especialista em defesa do consumidor para tirar as dúvidas sobre os principais problemas. E tem um problema que no início pode parecer solução, né, Ricardo? Mas depois se transforma em uma dor de cabeça. São os empréstimos. Uma equipe de funcionários do PROCON percorreu algumas financeiras e encontrou situações absurdas que mostram como o consumidor é tratado na hora de conseguir um empréstimo. Quem vai contar para a gente tudo isso para a gente é a superintendente do PROCON, Cristiana Santos, que já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Georgina. Bom dia, Ricardo. Mas antes da gente conversar, preste atenção no que você vai ver agora. Olha só nessas imagens. Olha só, um produtor da nossa equipe foi em algumas lojas que oferecem empréstimos. Você vai ver agora dois rápidos flagrantes da forma que as atendentes são orientadas a agir. O empréstimo só é liberado se a pessoa fizer o cartão da loja. Vamos ver. Para pegar o empréstimo eu tenho que ter O cartão da loja. só faz um empréstimo, como é? O cartão da loja. Como é? Com o cartão da loja. Na segunda, a mesma situação. Ele conversa com a atendente e na hora que pede para fazer a simulação do empréstimo... Cliente de que sentido? Seu cartão da loja. Pois é, só faz o empréstimo se tiver o cartão da loja. Venda casada, proibida Não pelo pode. Código Não de Defesa do pode. Consumidor. Exatamente. E não foi só isso, não. A gente encontrou diversas irregularidades. Talvez uma das mais graves seja o fato de, em diversas financeiras, elas se recusarem a dizer qual a taxa de juros que vai ser cobrada antes de gerar o contrato. Não informa. Não informa. Isso é um contrassenso. Quer dizer, se eu quero fazer um empréstimo, eu tenho o direito de saber qual a taxa de juros da financeira A, qual a taxa de juros da financeira B e escolher aquela que melhor me convém. Se ele só aceita lhe dizer isso e lhe prestar todas as informações depois que você assina o contrato, como é que o consumidor pode comparar? Inclusive, eles só estão também simulando o contrato se fizer o cartão da loja. Isso, exatamente. Que é venda casada, porque ele está condicionando o fornecimento de um serviço à contratação de outro serviço. Então, são duas infrações. Essa primeira que aconteceu, que está aí mostrada, e na sequência, nessas visitas que nossos fiscais fizeram, essa falta de informação, que também é lesiva ao consumidor, além de outras que nós identificamos também. Cristiana, é importante, portanto, já esclarecer para o nosso telespectador, para quem precisa tomar um empréstimo, que quer tomar um empréstimo, que ele tem sim o direito, assegurado por lei, de já de cara saber quanto ele vai pagar, não é isso? Exatamente. Quanto vai custar esse empréstimo? Todas as informações. Se ele está pedindo emprestado R$1.000, ele tem direito de saber qual é a taxa de juros, qual é o valor que ele vai pagar ao longo do tempo, qual o custo efetivo total. O custo efetivo total é o conjunto de custos de encargos que incidem sobre o valor do empréstimo. Isso abarca taxa de juros e IOF quando cabe. Então, ele tem o direito de ter todas essas informações antes de contratar, porque se para ele não for interessante, ele não faz ali e vai verificar em outro. Inclusive, a taxa de juros, que é absurda, enorme. muito elevada. Nós temos aqui uma simulação, inclusive, que mostra, olha bem, a situação de alguém que pegou R$1.000 no empréstimo consignado e, por um problema, enfim, não conseguiu pagar. Vamos supor que a pessoa não conseguiu pagar e 18 meses depois, olha só a diferença, gente. No empréstimo consignado, que tem juros de 2,3% ao mês, 18 meses depois, a dívida estaria em R$1.513. No CDC, que é o crédito direto ao consumidor, com juros de 4,5%, ficaria em R$2.212. No cheque especial, no caso aí, os juros de 9,3%, juros médios de 9,3%, ficaria em R$4.948. No financiamento da menor financeira, a financeira que cobra menos, que é 5,9%, chegaria a R$2.800. Isso aí para quem pegou R$1.000, hein? R$1.000. E na financeira que tem a maior taxa de juros, que chega a 16,9%, essa dívida chegaria a R$16.621. Quer dizer, 18 meses depois, um ano e meio depois, chegaria a 16 mil, de mil para 16 mil. Mesmo valor, mesmo espaço de tempo. O que é que vai variar? Taxas de juros diferentes. Então, por que é importante que o consumidor vá procurando em diversas financeiras antes de contrair o empréstimo? Porque o fator taxa de juros diferentes vai dar uma diferença naquilo que você vai pagar tremenda. Vai de R$16 mil a R$1.500. É um absurdo, né? Agora, inclusive, os fiscais também encontraram uma outra situação muito comum, que muitas financeiras se recusam a entregar cópia do contrato antes da assinatura. Não pode. Eles negam todas as informações. Negam todas as informações.
negam todas as informações e trabalham com a indução ao superendividamento. Ou seja, você vai para pedir R$2.000, a pessoa lhe diz assim, não, R$2.000, você acha que R$2.000 vai resolver o seu problema? Peça 20 mil, a gente tem como lhe dar 20 mil, desde que você tenha um idoso que possa assinar por você. E aí você diz, não, mas minha mãe, minha tia, minha avó não estão aqui. Não, a gente vai buscar em casa para você assinar. Né? É a coisa também de trazer o idoso para uma situação de fragilidade, pouco se importando se esse idoso tem condições ou não de estar arcando com isso e estimulando a contrair empréstimo sem necessidade. Idosos e aposentados em geral são as vítimas mais frequentes dessas armadilhas, né? Inclusive, os nossos internautas, aqueles que acompanham o Jornal da Manhã também pela internet, mandaram perguntas. Gostaria que a senhora desse uma olhada nessa aí. Olha, é o Amil Penido, ele é aposentado lá do Largo do Garcia, diz, estou precisando de R$10.000 para reformar a casa e viajar de férias com a família. O empréstimo consignado pode ser uma boa pedida, Cristiana? Amil, eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é qual é a sua situação financeira hoje. Em termos de juros, o empréstimo consignado é o que cobra menor taxa de juros. Mas aí a pergunta que teria que ser complementada é, você tem outras dívidas? Quanto você gasta para viver mensalmente? Está no limite que lhe permite contrair essa dívida ou vai ficar como aquele rapaz da semana passada que não tinha dívida nenhuma, contraiu o empréstimo e de repente ficou super endividado? Então, qual é a sua faixa de folga para pagar isso? Se a reforma é urgente ou se dá para adiar? Ou dá para adiar? Segurar a viagem de férias? Ou não fazer os dois, né? Fazer primeiro a reforma, depois aí quando tiver uma folga financeira, porque já quitou o empréstimo da reforma, fazer a viagem. Quer dizer, tem que caber no orçamento. Uma coisa de cada vez, né? Digamos uma coisa assim. De cada vez. Tem que caber na planilha. Você tem que fazer uma pergunta, Mais uma pergunta, vamos ver? Olha, estou com o nome sujo na praça por causa de algumas dívidas, mas encontrei uma financeira que empresta dinheiro sem consulta ao Serasa e SPC. Devo confiar? Muito cuidado, estranho, hein? Muito cuidado. A taxa de juros, ela é tão menor quanto seja o número de garantias que as financeiras tenham. Se ela está lhe emprestando sem se preocupar com o seu nome no Serasa, significa que ela vai lhe cobrar uma taxa de juros altíssima. Mais uma vez, é importante para quem está nos assistindo entender o seguinte, a gente tem que separar aquilo que a gente compra por desejo e aquilo que a gente compra por necessidade. Mais uma vez, desejo e necessidade. E priorizar aquilo que é necessário e administrar os desejos para que a gente possa comprar aquilo que é nosso desejo, cabendo no nosso orçamento. Uma outra situação também muito comum, né, que foi encontrada pelos fiscais e também nosso produtor, que percorreu aí pelas financeiras, é que quando o consumidor pergunta se pode quitar, né, antecipar a quitação, não tem desconto. Ou então exatamente não pode. O desconto não pode. Quer dizer, a taxa de juros ela é uma remuneração pelo tempo em que você ficou com o dinheiro que pertencia à financeira. Se você está diminuindo o tempo que você vai ficar com esse dinheiro na sua mão, obviamente a taxa de juros tem que ser estornada. Então ele tem sim que dar um desconto. E tem que ser tudo está por lei, detalhes, né? Tudo isso é lei, tudo isso é lei. Não é, quer dizer, o direito à informação da taxa de juros está no Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de desconto no pagamento antecipado está no Código de Defesa do Consumidor, tudo isso está na lei. Olha, mais uma dúvida dos nossos internautas, Cristiana. Aí quem fala é a Ana Angélica, professora do Rio Vermelho, aposentada também. Peguei o empréstimo há 1 ano e meio. Quando fui pagar a última prestação, na semana passada, me ofereceram mais dinheiro. É o chamado refinanciamento. Estou tentada. Que história é essa de refinanciamento? Na verdade, você pode... tem duas coisas que podem ser feitas. Primeiro, você pode migrar empréstimos de outras financeiras para uma que lhe ofereça taxa mais baixa. Mas o que eu imagino que está aí é que ela está querendo quitar e ela está dizendo, mas você não quer que eu empreste de novo? Você precisa desse dinheiro. A grande pergunta é, você precisa desse dinheiro, quer dizer, vai refinanciar em função de quê? De que necessidade? Gente, dinheiro que a gente paga juros é dinheiro que a gente está dando ao banco. A gente não pode estar criando uma necessidade sem que ela exista só para dar dinheiro ao banco. Olha, assunto muito importante, a gente vai continuar falando sobre isso aqui até o final do ano, né, aqui no Jornal da Manhã, inclusive sobre o empréstimo para aposentado, que realmente é um absurdo, temos situações gravíssimas envolvendo endividamento de idosos. Tá? Muito obrigada pelas informações. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês.